venham a conhecer um pouco mais a história de Chico Mendes, porque lutar pela floresta no Brasil e pela população que vive na floresta sempre foi muito perigoso. Não é não é agora que isso agora nós estamos vivendo um momento crítico. Agora, Sim. engraçado que o outro momento crítico também foi numa época de ditadura. Opa, opa, opa! Será que nós Opa, estamos opa. também, né, chegando a elementos comuns? Aí você fala assim: "Professora, você está vivendo numa ditadura?" Não, mas falar que eu estou vivendo num governo autoritário já dá para falar, né, amigo? Vamos lá, né? É igual quando o povo fala: "Pode chamar o Bozo de fascista?" Fascista pode ser que os historiadores te peçam para esperar um tiquinho, mas que ele tem práticas fascistas, você pode falar de olho fechado, sacou? É mais Sim. ou menos isso. Então a gente queria conversar hoje um pouquinho sobre o Chico Mendes. E quando eu trouxe a proposta do olhinho do João brilhoso, vocês vão ver coisa mais linda. Ele falou: "Ai, eu quero falar do Chico Mendes". Não, cara, Ai, falei: "Então vem, fale Chico dele". Mendes aí, a galera aí tem seus heróis, cada um tem seus heróis, né? Tem heróis, os heróis Marvel, esses universos aí, nada contra, mas os É. meus heróis são de carne e osso mesmo, cara. Eu tenho vontade de ter bonequinhos assim, ó, bonequinho da Marielle, bonequinho do Chico Eu sou Mendes. desse time também. É, Eu gosto de colocar. herói de verdade. Esse aí é um herói que, assim, esse cara, ele representa muita coisa. Ele é muita coisa, né? E a Babi que teve essa ideia, viu, gente? Então, palmas para a Babi, mandem palminhas no chat, que ela teve a ideia de, Bobagem. de mudar a nossa configuração da biografia, que a gente estava exatamente, era muito falada, né? E a gente Sim. traz mais imagens agora, traz como se fosse um álbum de fotos. Inclusive, a gente vai disponibilizar isso em PDF no nosso grupo do Telegram. É um dos Yes. materiais que nós vamos disponibilizar para vocês no nosso grupo do Telegram, as fotos que a gente selecionar nas biografias que a gente fizer aqui. Que tá aqui, inclusive, gente. Esse QR Code é para o grupo do Telegram. Quem quiser entrar, vou substituir o Pipix rapidamente aqui pelo código do Telegram. Isso, vamos entrar lá, povo, vamos trocar ideia lá, porque durante a semana, inclusive, vocês podem já, né, quem sabe, já propor pauta para a gente, ou quem sabe fazer isso aqui, né? Ou abrir Exato. alguma discussão, contribuir para caramba. Vai ser ótimo ter vocês aí durante a semana com a gente nesse grupo. Essa primeira imagem, né, Babi, é uma imagem muito significativa, que é o Francisco Mendes, filho de cearense, né? Já é uma situação importante, né? Ele é filho de cearense. O Nordeste, os nordestinos foram muito importantes no processo de povoamento da Amazônia, né? E especialmente durante as ondas migratórias relacionadas ao ciclo da borracha, lá do final do século XIX, e depois nos chamados soldados da borracha, né? Que foi exatamente o movimento que o pai dele fez, que foi o processo da Segunda Guerra. Ele é da região de Chapuri, no Acre, então nós estamos falando de oeste amazônico, né? Nós estamos falando dele aí ajoelhado no solo da floresta. Essa foto para mim é muito significativa, e retirando o látex da seringueira, né? Isso que gerou muita riqueza. Basta você ir a Manaus, você ver o tamanho da riqueza que a seringueira gerou, mas que praticamente escravizou, praticamente não, né? Escravizou a famosa servidão por dívida, dívida de barracão, né? Milhares de nordestinos no interior da floresta. O processo de exploração era muito forte, os chamados barões da borracha, né? E ele era mais um trabalhador, né? Que inclusive está aí, esses são os grandes defensores da Amazônia em pé, porque o cara, ele extrai o látex, ele precisa da árvore, né? Ele precisa da árvore em pé. Ele extrai a castanha, ele precisa da árvore em pé. Ele extrai o guaraná, ele precisa da árvore em pé. Ele extrai o cupuaçu, ele precisa da árvore em pé. Então, toda vez que você tomar um açaí, lembra disso, né? Prioriza o açaí, porque o açaí Exato. não é na floresta, ele não é, né? Isso a gente com o Terra Negra, eu estive na feira do açaí lá, na feira do Ver o Peso em Belém. A gente foi filmar de madrugada essa feira. É uma coisa bizarra, assim. Então, esses povos das florestas, os extrativistas sustentáveis,
esses são os grandes ambientalistas, eles são os grandes defensores, junto com os indígenas, junto com os povos ribeirinhos, né? Então, ele simbolizava, em primeiro lugar, isso. Você quer falar alguma coisa em cima dessa foto aí, Babi? Uma coisa que eu acho importante dizer é que a gente tem essa exploração, né? Ela já acontecia há algum tempo, e é só lembrar o seguinte: o seringueiro ele já vivia uma situação de exploração muito intensa, por quê? Porque a lógica do controle sobre a riqueza e para além da terra sempre foi muito efetiva, né? Quem comprava essa borracha já explorava duramente essas pessoas, né? Sim, sim, sem Só dúvida. reforçar isso, porque desde o início de quando o látex ele foi explorado na região amazônica, ele veio sendo explorado, ele vem sendo explorado sob o signo da exploração da população local, sempre. Sem dúvida, sem dúvida. E é justamente contra essa exploração que ele vai levantar sua voz. Lembrando, inclusive, que ele foi alfabetizado aos 19 anos. E foi alfabetizado por uma liderança comunista, tá? Comunista! É comunista, né? Quer dizer, isso está acontecendo, né? Ele nasce em 44, aí já toda uma vida dentro da floresta amazônica como seringueiro, é um dos fundadores do sindicato dos seringueiros, né? O Sindicato dos Trabalhadores de Chapuri, no Acre, que foi o principal núcleo de fundação do sindicato, e ali formou-se uma verdadeira liga sindical espalhada ali pelo território do Acre. O Acre é importante, gente, porque as pessoas acham assim, que você vai na Amazônia, em todo lugar que você vai na Amazônia, você vai encontrar um pé de açaí, uma castanheira, você vai encontrar uma seringueira. Não é bem assim, não, viu? Elas se desenvolvem em áreas específicas. Essa região do oeste amazônico é a região de maior concentração de seringais do planeta Terra. Então, está aí uma imagem significativa, né? Uma sede de sindicato muito simples. Wilson Pinheiro, que foi um dos fundadores junto com ele, foi assassinado dentro dessa sede aí, com 5 tiros, 2 tiros na cabeça, por pistoleiros. E depois de ser assassinado, Wilson Pinheiro, quem substituiu o Wilson Pinheiro foi o Chico Mendes. Então, já mostrando, assim, é a entrega de uma vida, né? Isso aqui que é ato de coragem mesmo, assim. Então, assim, ó, vamos fundar um sindicato aqui, vamos agora defender o interesse, né, dos trabalhadores que extraem o látex, né? Ô, João, e é engraçado também que a gente comentou isso na nossa reunião, lembrar os meninos também o seguinte: gente, a gente tem que pensar o seguinte, as dificuldades e o que é, o quão simbólico é a criação de um sindicato dentro desse contexto. Porque quando a gente fala em sindicato, a gente normalmente está pensando em trabalhadores na indústria, né? A gente acaba fazendo essas associações mais imediatas. E aí a gente tem que imaginar que eram pessoas que trabalhavam e que eram exploradas, né? Quando elas iam vender o fruto do seu trabalho, elas eram exploradas. E Sim. elas se unem. É muito simbólico, é um tipo e um grau de organização inédito e muito potente. Muito potente. Isso daí é perigosíssimo. E você já sabe, agora vai ficar perigoso, né, João? Agora é que o bicho pega. Agora que a vida dele sempre vai estar em risco, né? Porque É. para impedir os projetos agropecuários que eram financiados, inclusive, por bancos internacionais, como o Banco Mundial, na Amazônia, né? E esses projetos eram financiados ocultando o desmatamento que eles criavam. Eles eram financiados com o rótulo de projetos sustentáveis. Ou seja, os fazendeiros ou os empresários que pegavam dinheiro do Banco Mundial e investiam na Amazônia enganavam literalmente o Banco Mundial para investir em processos que desmatavam a Amazônia. O próprio Estado brasileiro estava nesse momento, e a gente está falando aí de anos 70, anos 60, estava desmatando sistematicamente a Amazônia para o processo de povoamento. Basta, povoamento entre aspas, né? Basta a gente colocar a Transamazônica. O que Exato. foi a abertura da Transamazônica, essa história na Amazônia aí. E está ele aqui, já como uma jornalista,
né, que o acompanhou durante boa parte da vida dele como sindicalista, como ambientalista, e aqui é o papel dele ambientalista, né? Quer dizer, ele, junto com o Wilson lá e com várias lideranças dos seringueiros nessa região, isso ficou famosíssimo, celebrizado em vários filmes que você pode assistir sobre a vida do Chico Mendes. Eles desenvolveram uma técnica para impedir o avanço das máquinas, das motosserras, chamada técnica do empate, em que famílias, crianças, mulheres, homens, abraçavam as árvores, impedindo o avanço das máquinas. É surreal isso para mim, cara. Então, fala aquilo que você ia falar aí, Babi, da questão dos tilelê que abraça a árvore aí. Bom momento, é isso mesmo. Eu estava aqui vendo aqui, o que eu tinha esquecido era isso. Ô, gente, eu tenho um momento aqui, ó. Peraí, que eu vou até fazer um negócio aqui. Ô, gente. É porque é um povo que é da minha galera. Tilelê. Você não sabe o que é tilelê. Doidão, curte abraçar a árvore. Pode ver. Tem um monte de jovem doidão, vai aparecer um dado momento, chaparral, que já tomou todas, já... a natureza e abraça a árvore. Talvez fale por experiência própria? Talvez. Sim. Mas talvez não. Mas o fato é que são poucos desses doidões que sabem que isso não é só porque você ama a natureza e vai lá e dá... Eu conheço a menina, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu, quando eu fazia faculdade, não vou citar nomes, que um dia ela pode até assistir aqui, é uma menina muito bacana. Mas essa minha amiga, ela um dia, a gente estava voltando a uma festa e eu tive bons momentos na faculdade, assim, bons momentos. Voltando para casa daquele naipão, Ouro Preto, Mariana. Mariana, isso foi Mariana, na Praça de Mariana. Na hora que a gente olha, essa amiga nossa estava se pegando com uma árvore, ela estava dando beijos na árvore. Foi a hora que eu me senti sã, eu falei, eu tô sã. Passou. Porque eu olhei, eu falei, gente, beijo de língua, você vê a língua. E aí a gente ficou parado olhando e pensando assim, será que a gente vai lá falar ou a gente deixa? Porque ela estava numa vibe, ela estava curtindo aquele momento. Tava parecendo que ela estava até passando a mão na bundinha da árvore, assim, saca? Eu falei, a gente estraga ou não estraga esse momento? E aí a gente fez o que era mais sensato. Continuamos a nossa caminhada e deixamos a nossa amiga no seu enlace amoroso. Então, abraça a árvore, não precisa chegar nesse ponto, mas dá aquela abraçadazinha de eu amo a natureza, rola. Só que é muito doido. Você que é doidão, gosta de abraçar uma árvore, nunca se esqueça. Isso não é só porque você ama a natureza, isso é um ato político. E durante algum tempo, isso foi um ato político importante na Amazônia, liderado por Chico Mendes. Pronto, dei um recado. Exatamente. Mas sensacional essa história, dona Babi. Eu não tinha me contado com esse fio de meada aí, não. É porque eu tinha esquecido, eu lembrei agora desse momento. Isso foi 2004. Trem bom! Trem lascado. Bom, então, assim, esse papel dele como ambientalista aqui, né, interessante. Aqui, já a imagem dele na Câmara dos Vereadores de Chapuri, foi o único cargo político que ele exerceu, né? Ele foi eleito em 77 vereador pelo MDB. E o MDB praticamente isolou ele, assim, né? Porque ele não tinha muito a ver com a pauta do MDB, né? Sim. Então, ele foi eleito em 77, sofreu muitas ameaças, porque tá aí ele, nessa foto, ele está organizando uma espécie de seminário dos seringueiros dentro da Câmara dos Vereadores. Então, aí a importância, né? É uma imagem que ele sai do ativismo político, ativismo ambientalista, ativista sindicalista e vai para dentro da política institucional, que é esse o movimento que precisa ser feito, né? Ele vai ocupar espaço político. Mesmo dentro dessa região, ocupar espaço político é muito importante, né? Detalhe que eu já tive esse relógio aqui, viu, dona Babi Tostes? Igual? Um relógio da João, casa.
Você é em tão que fã, você é aqueles fã que veste igual o ídolo? não, é mais ou menos. A modernidade desse relógio era o seguinte: ele acendia uma luzinha. Ah, tipo uma lanterninha Ele piquititi? era digital, ele acendia uma luzinha assim no visor. Aí você fazia o maior, nossa, cara, você fazia um maior impacto na discoteca, que não era boate, era discoteca. Nossa Você senhora. acendia a luzinha assim, cara, galera pirava. Então tá aí essa pose. Você quer falar alguma coisa em cima dessa foto aqui, dona Babi? Não, na verdade eu queria só, falar um negócio que eu acho importante, que assim, outra coisa, quando ele se torna vereador, ele tem um fato inédito que é a representatividade que ele tem junto do quadro político, que até então era formado só pela elite. Ele também quebrou aqui um Uhum. paradigma que é muito importante. E eu queria ler aqui duas mensagens, posso? Vai fundo, que eu não estou vendo o chat. Aí você, na hora que você quiser. Tá. Ah, você não está vendo o Eu chat, não homem estou de vendo o chat. Deus. É. Lembrei disso. Então, aqui, ó. O Humano Criativo, ele é de Mariana, conhece o estilo das pessoas que estudam lá, pelo menos naquela época. Me dá saudade, também tenho saudade, Humano Criativo. Agora, o estilo das pessoas me preocupou um pouco, o estilo das pessoas. Aí o Vitor Hugo arrebentou com a minha vida. 2004, o ano em que eu nasci. Então confirma a fala do Babi que esse ano foi bom. Foi um ano ótimo, né, Vitor? Sim. Nossa, Vitor, quando você nasceu eu já fazia barbáries. Nem eu nem falo para você. O João, então, nem fala. Mas aqui, o que eu queria era só ler aqui uma mensagem do Márcio, que né, falou já algumas coisas legais. É, João, a mensagem é para você, leia, por favor, e já pode ir continuando, é só porque eu achei que essa imagem casa muito com o nosso raciocínio. Tá. É para eu A- ler? Eu não estou vendo o chat. mas você não está vendo aqui na frente, não? Opa, então deixa eu ler para você. João, é incrível como a imagem de Chico Mendes hoje em dia é constantemente vilipendiada, inclusive na Amazônia. Trabalho no Sim. ICMBio há 10 anos e ouço de tudo que você Caramba. possa imaginar sobre ele. Que isso, cara. Pô, mas que mensagem importante, Isso, importante, sabe, nesse momento que a gente está apresentando e está exaltando a memória dele. Que exato. mensagem importante e desejar força para você, porque hoje quem trabalha, CMBio, IBAMA, FUNAI, né, quem trabalha em todos esses órgãos que prestam serviços importantíssimos para a sociedade brasileira, estão na Sim. linha de fogo. Estão na linha de fogo, estão sofrendo uma pressão terrível. Então, desejo muita força, cara, e assim, e agradecer também, sabe? Eu É. acho que nesse momento a gente tem que agradecer o trabalho dos funcionários públicos que cumprem o seu dever, né? Que estão aí exatamente, e não é à toa que o decreto que criou esse ICMBio foi assinado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vai ter foto dela aqui, É. e é importante, né? Importantíssima essa mensagem sua, tá? Muito obrigada, que realmente viu que eu falei que merecia? Merecia, porque ela Claro, vem casar claro, com tudo que nós estamos falando. demais, demais. Aqui, gente, essa foto, a qualidade não está muito boa, não. Mas essa foto é absolutamente representativa, cara. O que significa essa foto? Eu falei com o Babi, ninguém monta projeto político, ninguém faz amizades de verdade do peito bebendo leite. Por favor, olha aí a mesa do boteco, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva aqui com o Chico Mendes. Lembrando que o Chico Mendes foi um dos fundadores do PT, tá? Um dos fundadores do PT, ele foi fundador do PT no Acre, né? Em Chapuri. Olha a importância disso, né? Fez vários comícios com o Lula na Amazônia, não só no Acre, mas na Amazônia. Uhum. Então, ali ele já é o deslocamento, porque o Partido dos Trabalhadores nasce nesse processo, nesse túnel que vai para o processo de abertura política, né, Babi? Exato. E exatamente esse é um momento importantíssimo aí
dessa coalizão de forças políticas, né? Do Lula e do senhor Chico Mendes. E aí, mais uma vez, pontuando, organização política de trabalhadores. Isso sempre foi, sempre será uma ameaça. É, Por isso que fala-se sempre tão mal de qualquer tipo de organização de trabalhadores, para incutir na cabeça da gente que é perigoso. exatamente, exatamente. Olha só, essa garrafa histórica da Brahma, gente, eu fiquei apaixonado por É essa garrafa. verdade. E você vê que a altura do copo do Chico Mendes está basicamente muito igual à do Lula. Como eu sou um bebedor, esses copos estão sendo reabastecidos com certa velocidade. Sim. Por isso que está na mesma altura. São algumas observações. Observação de cachaceiro aqui. E outra coisa, você falou que É, projetos políticos não começam com cerveja, o nosso começou com cerveja também. Lá na casa do exatamente. seu Vitor Augusto. O Você vê nosso que o começou com negócio é cerveja. assim mesmo. Vai Verdade. bola para frente. Copo Aí americano, tem. esse é o certo. Aqui tem uma imagem importantíssima, né? Nós temos aí a Marina Silva, foi deputada federal constituinte, candidata, né? O Chico Mendes, candidato a deputado estadual, os dois perderam, né? As eleições, não ganharam. Mas a parceria dos dois, né? A amizade dos dois começa também nesse momento. Marina Silva, que esteve durante uma boa parte da sua carreira política no Partido dos Trabalhadores. Lembrar que ela foi ministra É. do Meio Ambiente no primeiro governo do Lula, depois saiu, né? Com a série de contradições da política ambiental do Lula na Amazônia, preciso dizer isso, né? Porque, de certa forma, ela estava colocando uma série de travas que deveriam existir para projetos de infraestrutura na Amazônia, como, por exemplo, Belo Monte, né? Então, aí essa parceria que eu acho importante. Ô, gente, e a Marina Silva também, um dia, já até avisei, porque a gente não falou dela no dia que a gente falou das mulheres, a gente ainda vai montar uma biografia dela, tá? Vamos, Porque eu acho vamos. que é mais uma mulher na história política brasileira, que pega-se os desacertos, né, os erros, né, vamos pensar assim, os deslizes, para caracterizá-la sem dar. E o que ela fez de positivo e a representatividade dela é simplesmente descartada. Então, acho que é importante a gente trazer a memória dela aqui também em breve. Sem dúvida. E aí, essa imagem extremamente representativa, porque é o discurso dele na ONU, né? Quando ele recebe o prêmio Global 500, que é o principal prêmio, né? Dado a personalidades da ONU, o Global 500, porque o Chico Mendes ele passa a fazer denúncias ao Banco Mundial, ao Banco de Desenvolvimento, à própria ONU, do processo de desmatamento indiscriminado, da violência na Amazônia, e há uma pressão internacional gigantesca sobre o governo brasileiro. Isso já estamos falando de anos 80, né? Nós já estamos falando do Uhum. processo de redemocratização do Brasil, para frear esses projetos agropecuários que implicam em desmatamento, para frear obras de infraestrutura que são agressivas. Então, o Banco Mundial começa a tirar dinheiro, e aí foi exatamente o estopim, né? Aí ele atuou de uma forma extremamente corajosa, porque ele sabia que, com a pressão internacional, o governo teria efetivamente que readequar, porque a dívida externa estava muito alta, a pressão dos organismos financeiros no Brasil era muito elevada, e aí ele se transformou numa personalidade internacional, né? A figura dele é exaltada no mundo inteiro. Você vai ver a quantidade de filmes que tem sobre a vida do Chico Mendes, músicas. Então, o Paul McCartney compôs uma música em homenagem ao Chico Mendes. Então, nesse momento, é uma projeção muito forte dele. E o que é mais importante, hein, Babi, nessa história? O importante é o seguinte: alguém falou aí que era um detalhe interessante que a Marielle
com a projeção política dela, ela nunca saiu da comunidade dela. Uhum. E é o caso do Chico Mendes, com todas as ameaças que ele estava sofrendo, com todo o contexto de possibilidades de ficar ali em outras regiões mais seguras, com mais proteção, de sair dessa região, porque ele entendia que se não tivesse naquela região, nada feito, sua luta seria em vão. Então, né, ele com a sua família, aqui os 2 filhos, né, que ele teve com a Ilza Mar. Linda. Né, uma morena linda. Né, aí o Sandino e a Helenira, né? Ó, o Sandino quer dizer alguma coisa, né? Fala para os nossos amigos aí que já tem gente que passou batido na Não, não. menção. O Adoro Sandino. família de revolucionário que só tem. Nós temos um amigo aqui, né? Um professor que colocou o nome do Jeep dele de Sandino. Vamos você ver até onde vai a situação. Então, uma família maravilhosa, e ele ficou na sua região, morando no seu barraco de madeira, no meio da floresta, com a sua família, né? E aí ele foi, né? Aí, inclusive, aqui a filha dele mais velha, né? Que efetivamente criou, né, o Instituto Chico Mendes, tá? Foi uma das idealizadoras do Instituto Chico Mendes, e a morte dele, em 1988, foi assassinado na porta de casa, na frente dos filhos, tá? Com 2 Mais uma tiros, morte violenta. a queima-roupa. Então, fica aqui a nossa singela homenagem a essa grande figura, que é o Chico Mendes, que representa também que, atrás dessa figura aqui, estão várias. Está a morte do Bruno, está a morte do Dom Phillips, está a morte da Marielle, está a morte de milhares de pessoas, tá, pessoal? Não são centenas, são milhares de pessoas. Porque tá a morte de Dorothy Stang. Se os caras têm a audácia de matar Dorothy Stang, Chico Mendes, Dom Phillips, Bruno, são pessoas que têm uma visibilidade altíssima. Você imagina as lideranças locais, né? Exatamente. Você imagina os anônimos, aqueles que não têm essa projeção, o quanto que se sofre esse tipo de violência. Então, fica aqui a nossa homenagem aí ao Chico Mendes. Eu não posso nem falar Justíssimo. mais, não, porque senão eu começo a me emocionar aqui, porque falar dele eu realmente me emociona, né? Porque eu acho que Mas tem que ele... emocionar mesmo, eu acho, sabe, João? Porque a gente precisa resgatar isso. A gente precisa resgatar essa emoção. Porque eu acho que, sinceramente falando assim, o Brasil... esse é o tipo de Brasil que a gente tem que desejar, cara. Exato. Sacou? Esse é o Brasil que a gente tem que deixar para o futuro. Toca o barco aí, companheira, que eu emocionei. E aqui a gente não pode mais deixar a memória dessas pessoas na mão de gente que só quer acabar com o Brasil, sacou? A gente tem que retomar essas imagens. Aqui, João, só uma coisa, assim, eu acho importante sua emoção, porque é isso que está faltando para a gente naturalizou a violência, a gente naturalizou a morte, a gente precisa voltar a sentir, sabe? Sentir. Porque isso é assim que a gente vai ver um amanhã, sabe? Assim, o choro é a esperança. Se não estiver chorando, você não tinha esperança, sabe? Pelo menos eu penso um pouco assim. É Momento a de pergunta emoção. assim, até quando, né? Até quando? Até quando que a gente vai, sabe, ter que falar disso o tempo todo, cara? Perder um cara como Chico Mendes, perder um cara como Bruno, perder uma pessoa linda como a Marielle. Até quando a gente vai ficar assim, repetindo isso, cara? Isso é Sabe? verdade. A gente tem que parar, sabe? Não tem como. A gente, assim, que acredita num projeto civilizatório para nossa sociedade, para o nosso país, para futuras gerações, a gente precisa reagir, cara.
Não tem como, assim, e a nossa humilde contribuição, minha e da Babi aqui, é exatamente tentar difundir a memória dessas pessoas, a representatividade dessas pessoas, porque teimam sabe, em descaracterizar, em deformar, em difamar. A gente tem que saber exatamente, né, estudar a história de verdade, a história dessas pessoas aí. Essa é a história que importa. E entender que existem Brasis possíveis e que essas pessoas morreram porque elas acreditaram num Brasil possível. Isso eu acho também bom, sabe, assim, existem possibilidades, sabe? A gente já vai até para a próxima parte, mas assim, quando a gente fala de Brasil possível, por exemplo, o lance da própria floresta, né? O Chico Mendes, você vê vídeos dele, vocês procurarem, gente, é cheio de vídeo dele falando aqui no YouTube. De como que foi criada a ideia de que eles não queriam o progresso, que a única forma de gerar riqueza na Amazônia era destruindo tudo. Né, assim, e é impressionante que a gente ainda tenha ecos disso hoje. Então, pensar, sabe, é tentar levar esse esclarecimento quando a gente escutar umas bobagens, porque a coisa é pesada mesmo, né? Assim, ó, o Edu falou um negócio aqui legal, assim, eles vão ficar para a história não vai esquecer deles, não vai. Vocês podem ter certeza que, se depender de nós, historiadores, se depender do nosso esforço aqui, ó, meu, do João, e de uma galera que faz divulgação científica aí, não vai, não. Vocês podem ter certeza, tá? É isso, ó, muita gente pensa em dinheiro, mas dinheiro é importante, mas a qual custo? É essa que é a grande questão. Ó, e um monte de gente se emocionou com você, viu, João? Depois você vai ver lá o chat, foi... Acho que você representou muita gente aqui hoje, assim, real, de Que bom, verdade. né? Que bom, assim, porque não são lágrimas de crocodilo, gente, porque quem já visitou a Amazônia, quem já viajou por lá, quem já conheceu os povos indígenas, quem já conheceu o seringueiro, quem já conheceu essa galera toda, bicho, sabe o que riqueza é aquilo, sabe? Então, é emoção pelas pessoas, pelo lugar, pelo Brasil, né? Porque tudo que a Sim, gente representa, a gente pode muito mais do que essa máquina de morte que normalmente é acionada. E certamente, Márcio, ele vive. Como Marielle vi. vive, como todo. Ele vive. Tem que viver dentro de nós, assim. A cada momento que a gente tem que falar de política e falar o tempo todo que a política é como a gente organiza a sociedade. Sim. Quando a gente, eu e Babi, assim, combinamos esse projeto, entramos de corpo e alma nele. A gente está de corpo e alma nesse projeto. A gente não, assim, a É gente não verdade. está medindo esforço, não. A gente entendeu o seguinte: não tem outra saída se não for a gente botar a boca no trombone mesmo, a gente agir, né? E exatamente mostrar isso, assim, mostrar que existem possibilidades, que existem reflexões, que existem Exato. pessoas que estão indo, que existe renovação, existe tudo isso. Né? Exatamente. Exatamente. E aí, a gente já vai passar para o próximo quadro? Sim, senhora. Hoje foi pesada a biografia, né? Sair da biografia tá difícil, né? É, nós passamos por uma boa, uma divertida, que foi a do Suplicy na semana passada. É, Né? é impressionante, ó. E aqui, ó, para ver que vale a pena, João. O Vitor Hugo botou aqui, João, camarada, adoraria ter conhecido a história de Chico antes. Obrigado por me fazer conhecê-la hoje. Pô, já ganhou, tá? Já Ganhamos o ganhou. dia. Ganhamos, Ganhamos o dia. ganhamos a live. Já zerei a fita hoje.